Olá, boas-vindas a mais um mergulho profundo no nosso material de hoje. A gente vai desconstruir aqui um verdadeiro plano de ação para o futuro. O foco, modernizar a educação profissional e tecnológica, a famosa EPT, para atender aquelas demandas super urgentes e complexas das cadeias de suprimentos de hoje em dia. A ideia é literalmente unir aquele rigor acadêmico com a vanguarda da indústria sustentável, mudando de ponta a ponta a forma como a logística é ensinada e aplicada na prática. E para guiar a nossa jornada, o roteiro é o seguinte: a gente vai passar pelo fim do modelo linear, entender o poder da logística reversa, falar de gestão de suprimentos sustentáveis, dar uma olhada em design e simbiose industrial, ver onde a indústria 4.0 entra nessa logística circular e, para fechar, projetar o futuro sustentável da educação profissional. Então, começando pelo número 1, o fim do modelo linear. Bom, vamos lá, porque para entender de verdade essa mudança, a gente tem que encarar de frente a crise daquele modelo tradicional de extrair, produzir e descartar. Sabe, esse sistema foi desenhado para um mundo que achava que tinha recursos infinitos, o que, convenhamos, simplesmente não existe mais. A diferença de paradigmas aqui é brutal. De um lado, a logística é linear, que é aquela via de mão única focada na entrega rápida, onde a viagem sempre acaba no lixo. Do outro, a economia circular, focada em regeneração e reuso. Ensinar logística hoje só como transporte do ponto A para o ponto B é ignorar totalmente a realidade do mercado. Um ciclo contínuo não é luxo, é sobrevivência. E olha que interessante, rolou uma redefinição conceitual muito profunda aqui. A logística passa a ser vista como a ciência de manter o valor dos materiais ao longo do tempo. Nesse novo paradigma, cada produto que vai parar no aterro sanitário é, na verdade, uma falha gigantesca de planejamento. É literalmente jogar dinheiro fora. Por isso que atualizar os currículos técnicos exige rasgar, de certa forma, alguns daqueles livros didáticos antigos. O profissional precisa enxergar o ciclo inteiro, desde a concepção, onde lixo, na real, é considerado só um erro de design. O que nos leva ao tópico 2, o poder da logística reversa. Na prática, gerenciar o que volta não é mais só aquela obrigação ambiental chata para evitar multa, sabe? Hoje, isso é um motor gigantesco de rentabilidade para as empresas. Esse mecanismo operacional é a logística reversa, que faz os produtos e embalagens voltarem para o ciclo de negócios. Dominar o marco legal, tipo a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil, e saber construir esses sistemas de retorno virou uma habilidade que o mercado valoriza demais. Não é só sobre ser sustentável, é sobre minimizar desperdício e enxugar custo para garantir a competitividade na ponta do lápis. Só que o processo físico desse retorno é bem complexo. A gente está falando de coleta, de uma triagem super cuidadosa, rastreamento em tempo real, para só depois remanufaturar, reciclar e finalmente voltar para o mercado. Diferente daquela entrega linear certinha, o fluxo reverso é um desafio enorme de coordenar, porque a incerteza é constante. O tempo que a mercadoria demora para voltar varia, a qualidade do produto que volta varia muito. Então, separar o que dá para revender do que precisa ser consertado ou reciclado exige um olhar rigorosíssimo. E aí chegamos no X da questão. Muitas vezes, a maior barreira para a economia circular não é a falta de tecnologia, mas a grana mesmo. Operação de retorno custa caro. Por isso, quem sai de um curso técnico hoje precisa ter aquela visão analítica aguçada para calcular o ponto de equilíbrio financeiro dessas operações de remanufatura. Capacitar alguém para otimizar o custo da logística reversa é entregar para o mercado exatamente o diferencial competitivo que as empresas modernas estão buscando. Passando para o nosso ponto 3, gestão de suprimentos sustentáveis. Para captar essa nova fase, olha só a evolução dos departamentos de compras. Eles deixaram de ser só um lugar que preenche pedido e viraram verdadeiros centros de governança. O contraste é gigante. Antes, a obsessão era puramente pelo menor preço imediato. O fornecedor mais barato ganhava e ponto final. Agora, o foco mudou para o custo total de propriedade e para a ética. Uma peça que custa mais caro hoje pode gerar uma economia absurda no longo prazo, se for mais durável ou reciclável. É sair daquela visão contábil míope e ir para uma análise estratégica sobre o valor de todo o ciclo de vida daquele material. E para fazer isso acontecer na prática, entram em cena os critérios de compras verdes. Estamos falando de entender a fundo as certificações ISO, normas de comércio justo e análise da pegada de carbono. Mas a sacada aqui é que a sustentabilidade vai muito além de ser ecologicamente correto. Ter planos de contingência climática e social funciona como um verdadeiro escudo protetor para a empresa. Quando a organização exige sustentabilidade, ela cria uma resiliência gigante contra a volatilidade do mercado, contra eventos climáticos extremos e crises globais, garantindo que o negócio continue rodando não importa o que aconteça lá fora.
Chegamos ao tópico 4, design e simbiose industrial. Aqui a gente entra numa integração muito bacana entre a logística e a engenharia de produto. A ideia é que o produto já tem que nascer preparado para o ciclo circular, desenhado para ser fácil de desmontar, consertar e transportar. Isso ilustra brilhantemente o conceito de simbiose industrial. É um processo cooperativo incrível onde o resíduo ou subproduto de uma indústria local vira uma matéria-prima valiosa para a empresa vizinha. A logística atua como a rede que conecta tudo isso. Profissionais qualificados conseguem ver essas oportunidades e transformam o que seria lixo em verdadeiros polos econômicos regionais. Outro conceito que é um divisor de águas é a economia da funcionalidade. É quando o foco sai da posse do produto e vai para o uso dele. Pensa nos modelos de assinatura de máquinas. Se a empresa continua sendo a dona do equipamento, ela tem todo o incentivo financeiro do mundo para fabricar bens extremamente duráveis e fáceis de consertar. Isso muda a logística completamente. O foco deixa de se despachar caixas novas o tempo todo e passa a ser a manutenção contínua e o fluxo rápido de peças de reposição. Ponto 5. A indústria 4.0 na logística circular. Claro que, na teoria, tudo isso só é maravilhoso, né? Mas gerenciar essa complexidade de retornos, peças e simbioses exige uma inovação pesada. E é aí que a quarta revolução industrial entra chutando a porta. A gente tem Big Data prevendo as demandas de retorno, sensores de IoT rastreando o inventário em tempo real, inteligência artificial traçando aquelas rotas super complexas. E tem mais, blockchain para auditar a origem ética dos materiais, impressão 3D em redes distribuídas e até a realidade virtual para treinar o pessoal nos processos mais minuciosos de desmontagem. É uma revolução massiva. Toda essa tecnologia é basicamente o sistema nervoso da cadeia de suprimento circular. O uso de blockchain, por exemplo, corta as fraudes e garante que um material reciclado não veio de exploração ilegal. E pensa na impressão 3D localizada. Em vez de transportar uma peça de reposição de um continente para o outro, de caminhão ou avião, você simplesmente imprime sob demanda na cidade de destino final. O corte na pegada de carbono do transporte é um negócio espetacular. E, finalmente, o número 6, o futuro sustentável da IPT. Diante de toda essa revolução operacional e ambiental, fica muito claro que a educação profissional e tecnológica tem a obrigação de liderar essa transição. Dá uma olhada nessa citação. Ela resume perfeitamente o perfil que o mercado caça com lupa hoje. Conhecimento técnico de ponta, somado a uma consciência ética muito forte. Integrar essa teoria acadêmica com a prática das indústrias empodera demais o ambiente de aprendizado. Prepara as pessoas não só para executar tarefas, mas para pensar, inovar, proteger o meio ambiente e impulsionar os lucros ao mesmo tempo. É literalmente o nascimento de gestores sustentáveis. E o impacto dessa educação transborda os muros das fábricas. A transição para a logística circular atua como uma verdadeira estratégia de Estado. Quando a gente foca em reciclagem avançada e simbiose, a dependência de insumos importados despenca. No fim das contas, a mão de obra técnica formada nesse novo paradigma está atuando na arquitetura da nossa soberania econômica nacional, construindo um país autossuficiente e altamente próspero. E para encerrar a nossa análise, eu deixo esse pensamento provocador no ar para todo mundo que está acompanhando com a gente. A logística do amanhã começa hoje. Há preparo para essa transformação? O desafio está lançado para as escolas técnicas, para as indústrias e para as lideranças. Largar os velhos dogmas lineares exige muita coragem, sem dúvida, mas é absolutamente o único jeito de plantar agora as sementes para um futuro que seja eficiente, inovador e totalmente circular. Um grande abraço e até a próxima.